Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos estudando as Escrituras e mais uma vez voltamos a fazer vídeos sobre o livro de Apocalipse. E hoje vamos estudar no capítulo 9 de Apocalipse. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos juntos divulgar a palavra de Deus através desses vídeos que temos feito. E eu espero que você contribua para que o canal venha a crescer. E para a sua contribuição é somente se inscrever e também dar o seu like. E assim nós estaremos crescendo e levando até outros a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar então a quinta trombeta do capítulo 9 de Apocalipse, que diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Então, diz que este que caiu como uma estrela do céu, diz que ele recebeu a chave do poço do abismo, e quando ele abriu do poço do abismo, diz que fumaça subiu que escureceu o sol e o ar. Aqui nós estamos vendo que quando se escurece o sol, através da fumaça, o ar fica contaminado. Quem estiver, como poderá inalar o ar contaminado de fumaça? Então, aqui, já o anjo está descrevendo e trazendo sobre a terra o juízo de Deus. E diz que de lá saiu gafanhotos semelhante a escorpiões, e diz que lhe foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, no verso 4, e da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Agora, nós estamos vendo que este gafanhoto que de lá saíram, diz que foi determinado que eles causassem danos, mas diz que para as árvores, para as verduras, para as ervas, eles não deveriam causar dano, mas somente para os homens, e os homens que não tinham o sinal de Deus. Aqueles que tinham o sinal de Deus, estes não lhe foi permitido eles causar sofrimento a eles, mas só os homens que não tinham o sinal de Deus. Quando nós vimos esses acontecimentos dentro da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, nós nos reportamos lá para o Egito. E diz que quando Deus decidiu que todo o primogênito ia ser mortos, diz que ele determinou que Moisés levasse ao conhecimento deles, para que quando o dia que haveria de chegar o momento do anjo da morte passar, diz que eles deveriam estar com os umbrais da porta, com o sangue em todos os judeus ou aqueles que deram crédito e reconheceram o que Deus ia fazer, e diz que eles fizeram como Deus o determinou, e toda a casa que os umbrais da porta estivesse com o sangue sobre ela, diz que o anjo da morte passava
e não feria. E diz que não feria a ninguém daquela casa, mas somente aqueles que não tinham dado ouvido à determinação de Deus. Aqui nós vimos que quando o anjo derramou, e diz que tocou a sua trombeta, diz que aqueles escorpiões deveria atormentar todos os que ali estivessem, porém, somente aqueles que tinham o sinal de Deus, esses não deveriam ser atormentados. Quando nós vimos ainda no verso 10, ele descreve o seguinte: e tinha a cauda semelhante a 12 escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. Então, diz que esses escorpiões, o seu poder estava na cauda. E diz que quando ele recebeu a ordem para danificar e para afligir os homens por 5 meses. Aqui ele diz que foi momentos difíceis que eles estavam sendo afligidos. Diz que quando eles foram afligidos, diz que eles buscaram a morte e não encontraram. Buscaram a morte e a morte fugiu deles. A aflição era tão grande que era causado pela picada dos escorpiões, que somente aos homens era para eles ferir. E este é o período da grande tribulação, e os homens precisam estar preparados para que esta hora eles tenham o sinal de Deus, assim como no Egito, lá o anjo da morte passou sobre aqueles que tinham o sinal do sangue nos umbrais da porta. Também aqui estamos vendo que este que recebeu o poder, que pela a sua cauda ia ferir os homens, e eles não alcançariam a morte, mas os que tinham o sinal de Deus, então eles não seriam atormentados pelos escorpiões. Quando nós vimos que João estava numa visão, estava vendo alguma coisa, como uma visão estava vendo, e ele começou a ver, e aqui era algo figurativo que ele estava vendo. Ele disse que os escorpiões, ele tinha um coraça de ferro. Ele diz que a sua cauda é que tinha um poder. Ele diz que tinha boca como boca de leão, dente de leão. Ele estava vendo algo figurativo. Quando nós estudamos e vimos as aeronaves criadas para a guerra, ela é preparada com uma finalidade. Pela sua cauda, ela é preparada com mísseis para jogar sobre todo o seu adversário. Então, João era uma figura. Hoje nós poderíamos imaginar que João descreveria estes gafanhotos ou estes escorpiões em outro sentido, talvez. Mas nós estamos vendo que essas aeronaves têm poder para destruir. Mas quando nós vimos o apóstolo Pedro descrevendo os dias do dilúvio, lá em 2 Pedro, capítulo 3, e verso 7, ele diz o seguinte, diz, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro agora está fazendo uma analogia sobre os tempos do dilúvio, que
não deram crédito e veio as águas do dilúvio e levou a todos. Agora ele disse que esta mesma terra, este mesmo céu que agora existe, ele está reservado para o fogo. E sendo reservada para o fogo, aqui nós estamos vendo e imaginando. Agora, quando o anjo diz que abriu a porta, abriu a chave e do abismo, diz que fumaça, diz que saiu daquele lugar e cobriu todo o céu. Quando nós olhamos agora o apóstolo dizendo que este céu e esta terra está determinada, está aguardando pelo fogo, que aquele, pela mesma palavra que foi determinada, de quem veio a autorização, disse, o povo daqueles dias foram-se a todos. Então diz que pela mesma palavra, pela mesma autoridade, pelo mesmo que autorizou o término ou o final de todos aqueles que não creram. Então aqui diz que também este céu e essa terra se reservam para o fogo. E ele estava vendo esses acontecimentos. Quando nós imaginamos hoje, nos nossos dias, a terra se terminando pelo fogo, nós podemos imaginar uma bomba atômica explodindo com o poder devastador que ela tem. Segundo, diz que ela tem, diz que até 50 milhões de graus centígrados. Esse é um poder abrasador. E diz que também 500 milhões de volts, 500 milhões de volts é um poder devastador. Uma bomba tem a capacidade de destruir uma cidade inteira com o seu poder. E diz que depois disto, ela deixa rastro para que futuras gerações venham a ter ainda sofrimento por causa do seu poder químico que ela atinge. Então, amados, quando nós chegamos a este momento que está pela mesma palavra determinada, então o apóstolo Pedro, ele pergunta e diz, se soubermos que essas coisas hão de acontecer, que pessoa convém não ser em santo trato e piedade. A nossa crença, a nossa confiança, disse que ele poderia ferir todos os homens, mas somente aquele que tinha o sinal de Deus, esses não era, para que eles fossem atingidos. Vamos olhar e vamos procurar a saber em que classe nós estamos. Estamos naqueles que têm o selo de Deus em nossas vidas. Estaremos guardados pelo Senhor. E novamente Pedro faz a pergunta dizendo, sabendo de tudo isto, que pessoa convém ser em santo trato e piedade. Analise aonde nós estaremos nesta hora. Então, eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos voltar a fazer novos vídeos, porque o livro de Apocalipse, conforme as suas escritas, as visões que João teve, os dias estão chegando ao final. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.